Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para nós conversarmos sobre alguns assuntos. Hoje escolhi um assunto que está muito no momento, que é o tal do gatilho. Você sabe o que é esse gatilho emocional? Da onde ele vem? O que o faz disparar? E o que está por detrás desse disparo? Que faz ele acontecer? Em que momento? Vamos conversar um pouco sobre isso, porque eu sou Denise Sorelli, gente cuidando da gente. Vamos juntos. Então, como eu ia falando, ultimamente está o assunto sobre gatilho, está muito no momento, por conta do Big Brother, e uma coisa que nós ouvimos muito serem ditos por terapeutas, por treinadores, muito sobre gatilho, por que disparou o gatilho? O que é esse gatilho? Na verdade, gatilho é uma pecinha que nós temos que dispara algumas reações, sentimentos e emoções, que faz com que a gente reaja diante de algumas circunstâncias, de algumas situações. E nós só reagimos diante dessas circunstâncias, esse gatilho só dispara porque ele já aconteceu algo similar, algo muito parecido, que já nos aconteceu e está guardado no nosso inconsciente. Eu não vejo muito lógica em falar sobre gatilho se eu não falar um pouco sobre o que é mente consciente e mente inconsciente. Mente consciente é o que nós estamos fazendo agora, memorizando agora, reagindo agora, está plenamente na nossa consciência, é o momento. Passou disso, passou um milésimo de segundo, ele vai para o inconsciente. O inconsciente está dentro da nossa mente. E ela é como aquelas pastinhas de computador que a gente vai armazenando informações. Quando eu tiro fotos, armazeno no meu computador ou no meu celular e dou um nome a ele. Às vezes nem dou nome, eu vou colocando todas as informações. E o nosso cérebro, tudo o que acontece, ele grava na nossa memória. Eu digo tudo porque diz tudo desde quando nós estávamos na barriga das nossas mães. Tudo está gravado ali. Só que o que está no inconsciente ele não tem cronologia, ele não tem tempo, ele simplesmente armazena. E quando acontece alguma situação que você se depara e dispara o gatilho no teu inconsciente, você tem uma reação. Por exemplo, quando alguém me faz um carinho, um afago, o meu cérebro inconsciente, ele dispara um gatilho. Isso é gostoso. Inclina a cabeça, faça isso. Ele dá os comandos em cima de algo que eu vivenciei, que foi prazeroso, que está acontecendo. Mas pode acontecer o contrário. Eu ser uma pessoa meio avessa a carícias. Quando eu recebo um carinho, eu me retraio. Porque o meu cérebro automaticamente ele abre aquela pastinha lá atrás, que sofreu um carinho que não foi bom, que me magoou, que feriu, que está doendo, que não é bom, ele dispara, ele joga uma mensagem dizendo, opa, retrai, se prende. Isso é o gatilho, é a reação que nós temos diante a vida, diante situações e que dizem respeito a memórias que nós temos no nosso inconsciente e que é esse fato no presente acontecendo, dispara algo que aconteceu lá atrás e nos emite as reações. E essas reações podem ser positivas e negativas. Deu para ficar claro um pouco sobre o que é mente consciente e inconsciente? Porque sem isso de mente consciente e inconsciente, fica meio difícil de entender da onde estão os nossos gatilhos, por que eles disparam, em que momento eles disparam. Em que momento os nossos gatilhos disparam? Precisamos olhar para nós mesmos. Eu tenho falado muito sobre isso, sobre olhar para nós, medirmos as nossas reações, as nossas emoções. E quando eu digo observar o que nos acontece, quem nós somos, é perceber em que momento os gatilhos disparam, os gatilhos positivos e também os negativos. Por que no momento de uma confusão, de um atrito com alguém, a minha reação de autodefesa é sair brigando? Porque algo no meu gatilho diz, se defenda, você vence no grito, e você faz isso. E quando você tem essa reação emocional, já é o seu inconsciente se manifestando e dizendo para você reagir. E quando eu digo respire, respiração do peixinho, lembre outros vídeos que eu fiz. Se você não assistiu, tem uma série de vídeos muito interessantes. Vai lá e assiste.
Então, quando esse gatilho dispara para o inconsciente, nós temos a reação emocional. Quando eu respiro, eu consigo pensar e até acalmar esse gatilho para ter uma reação amena. Nós vemos muito isso agora no Big Brother, de uma justificativa muito pautada de uma pessoa que foi eliminada. Ah, porque lá eu percebi, eu identificava fulano como meu pai. Não significa que ela viu o pai dela ali, mas no inconsciente dela, aquela reação, talvez a forma de falar, o jeito de falar, remetia a um pai que a constrangeu, que a machucou, e a reação dela era ir contra-ataque. Em contrapartida, ela teve uma reação racional, afetiva, e aí ela abranda, aí é o tempo dela de abrandar, e aí ela percebe, e aí ela consegue ser carinhosa. É como se lá atrás ela disparasse o gatilho parecido com meu pai: eu tenho que me defender, eu tenho que gritar, eu tenho que espernear, eu tenho que me defender. Em seguida vem o sentimento: mas é meu pai, eu tenho que amparar, eu tenho. Então existe essa dualidade de sentimentos que acontece com a gente. Isso no dia a dia. Quando alguém fala uma palavra para nós, não pode. Esse não pode, ele pode ter duas funções. Ou ele ser desafiador, ou ele ser intimidador. Depende de que memória eu tenho guardada no meu inconsciente. Se a minha memória for vai e faça, é o desafiador, eu vou e desafio, eu vou e faço, e a vida segue com esses desafios, porque é o meu gatilho. Se eu me reprimo, eu tenho que também entender que está lá atrás o meu gatilho, que em algum momento na minha infância, na minha vida, isso foi dito: não faça, e eu era obrigada a obedecer, e eu obedecia. Então eu aprendi a ser submissa ao termo não pode. Então são essas questões que fazem com que a nossa vida se movimente. O que nós precisamos entender e começar a observar: quais estão sendo os gatilhos que mais têm disparado no nosso dia a dia. Comece a observar como foi ontem, antes de ontem, há uma semana atrás. O que aconteceu que você te irritou ou que te fez feliz? Quando você observar que uma, duas vezes a mesma situação ou situação parecida aconteceram, pode entender que algum gatilho seu está sendo disparado. Tente buscar na sua memória inconsciente o que aconteceu com você. Vou dar um exemplo muito comum sobre o gatilho. Eu ouço muitas pessoas falarem assim: ah, a minha vida não prospera, a minha vida não dá certo, ah, eu não nasci para ser feliz. Isso é um gatilho, é uma expressão que desencadeia um gatilho que muito provavelmente foi ouvido na infância ou assistido na infância, que eu vi os pais dizendo: ah, a gente não pode ter isso, nós não podemos ter aquilo, nós somos pobres. Então essas questões nos marcam muito e nos travam, não nos deixam prosseguir, ir adiante. Então gatilho de novos desafios, de conquistar coisas novas, nos travam, porque o nosso inconsciente está lá atrás dizendo: não, você não pode, você é pobre, você não tem condições, ou você não vai conseguir pagar. E são essas questões, a não fartura, a ausência de fartura, de negativas de sucesso, de vivenciar pobrezas e dificuldades que ficam gravadas. E eu digo nós, porque eu sou de uma família que passou por uma série de apertos e necessidades, mas a gente vai conseguindo superar, vai aprendendo, vai treinando, vai desenvolvendo. E eu digo isso, e eu digo isso de cadeira para vocês, porque eu passei por esse processo. Eu tive que aprender que eu poderia muitas coisas, que eu posso muitas coisas, que o que eu não pude lá atrás, que estava guardado no meu inconsciente, está guardado no meu inconsciente, eu posso reconfigurar, eu posso me programar para que aconteça de uma forma diferente. Então, quando vier situações de sucesso, de boas oportunidades, o meu gatilho vai disparar de uma forma positiva. Não, Denise, você pode. Porque eu reconfigurei os meus gatilhos. Eu reconfigurei a minha história. Eu dei entendimento ao que aconteceu comigo. Eu passei a fazer uma leitura melhor sobre mim mesma. E isso acontece não é porque eu sou psicóloga, coach, consteladora sistêmica. Não, não acontece por isso. Até porque casa de ferreiro, espeta de pau. Não, eu fiz isso porque eu aprendi.
porque eu procurei acompanhamento com profissionais, eu fui estudar, eu fui ler, assistir muitos vídeos, e eu vou me descobrindo a cada dia e vou melhorando a cada dia, porque eu quero ser melhor. Eu quero ser sempre gente cuidando de gente, mas com experiências e vivências práticas, assuntos e temáticos que dizem respeito a você. Então, vai lá, me segue no Facebook, YouTube, Instagram, deixa seu like, curte, me indica para amigos. Vamos lá, vamos juntos ser gente cuidando de gente. E é em cima dos seus comentários, das suas sugestões que nós vamos trabalhando temas. Um beijo, até a próxima.